A gente vai falar um pouco sobre reinvenção no mundo digital. Autenticidade, versatilidade e criatividade na criação de conteúdo. E é isso que ela trouxe e vai mostrar e explorar na prática com vocês. Na palestra, ela vai contar a trajetória profissional e compartilhar estratégias para enfrentar situações difíceis e se manter relevante para atrair e fidelizar o seu público. Então, por favor, uma salva de palmas. Yasmin Yassine! Obrigada, Carolina. Boa noite! Ei, teste! Ei, som! Ei, teste! Vocês me ouvem, Pixel Show? Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Nossa, eu tô me sentindo a Xuxa com esse headset, sabia? Boa noite, baixinhos! Eu quero boa noite! Olha, ontem eu fiquei com inveja do Tunico, que é organizador aqui do festival, porque ele falava Pixel e a plateia falava show, eu quero também, tá? Pixel! Pixel! Bom, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do maior festival de criatividade e inovação da América Latina. Gente, vocês têm noção disso? E vocês têm noção que esse é um evento gratuito? Então, minha primeira dica é, aproveitem muito esse evento, esse festival, absorvam todas as dicas, tudo que vocês puderem fazer de atividade, de workshop, de palestras, prestigiem, ok? Eu queria pedir, eu só estou com a boca um pouco seca porque eu estou nervosa, queria uma aguinha, se pudesse, pessoal, deixar uma aguinha aqui para mim. É a minha primeira palestra num festival e a minha primeira palestra nesse tema, tá? Então, vamos combinar uma coisa, se eu ficar nervosa, eu posso imitar o Cebolinha? Posso imitar o Google? Então tá combinado, tá? A gente vai falar, como vocês sabem aqui, de reinvenção no digital. E eu queria começar, gente, me apresentando, tá? Bom, eu sou a Yasmin Yassine. Oi. O pessoal já me chamou aqui hoje de Coringa, por causa da roupa, Michael Jackson, Roberto Carlos e Dilma Rousseff. Tá bom? Mas eu sou a Yasmin Yassine. Obrigada. Uma salva de palmas para a Letícia, pessoal, que veio me trazer água aí. Ela vai arrumar meu microfone. Enquanto isso, eu imito vozes. Vamos distrair o pessoal. Obrigada, Lê. Eu só precisava não deixar na minha mão. Tá bom? Muito obrigada, senão eu não consigo passar. Bom, eu sou criadora de conteúdo. Muito obrigada. Eu sou criadora de conteúdo. Eu crio conteúdo sobre lifestyle, cultura árabe, humor, imitação, um pouco de tudo. Tenho mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, isso me assusta um pouco. Sou apresentadora, né? Sou criadora do Vênus Podcast, que foi o primeiro videocast feminino do Brasil. Quem já assistiu o Vênus, bate palma. Oh, que massa que vocês estão aqui. Já fui cantora de eventos, já fui DJ de eventos, sou imitadora. E por que eu estou passando todo o meu LinkedIn aqui para vocês? Porque eu estou desempregada em busca de uma oportunidade. Não, estou brincando. Porque mesmo com tudo isso que eu tenho feito nos últimos anos na internet, vocês podem pensar, cara, já está garantido, sabe? Ela fez um projeto legal, está tudo certo com ela. Mas não. Mesmo depois de tudo isso, eu estou de novo num momento de me reinventar. Vocês acreditam? Quem aqui está no momento de se reinventar, bate palma aí. Bom, então vocês não estão sozinhos. Eu também estou me reinventando. Essa palestra, então, vai ser a mais real possível, tá certo? Então, ó, vou mostrar para vocês algumas coisinhas, ó. Essa aqui sou eu, fazendo o remake de O Clone para um projeto da Globo. Eu fui a Jade. Sabe quem que era o meu par romântico? Cauã Raymond. No meu primeiro dia na Globo, eu fiz cena de beijo com Cauã Raymond, tá? Então, não é pouca coisa, tá? Então, essa aqui sou eu. Essa aqui ao lado também sou eu, tá? Eu, de televizinha, uma personagem, eu era assistente de palco de um programa da Record do Geraldo Luiz. Então, eu ficava aqui na roupa, sou eu aqui, tá? E eu ficava, nossa, Geraldo, que convidados legais, kkkk, sabe? Eu era uma assistente robótica, só que aqui não é IA, não, aqui é IAS, tá? Essa aqui não sou eu, essa aqui é a Cris Paiva, né? Que fez o Vênus comigo. Essa sou eu como apresentadora, né? Então, podcast aí durante 5 anos. E essa aqui também sou eu, criando conteúdo aí de humor, de cultura árabe, imitando aí o meu pai. Todas essas pessoas são versões de mim. E aí você pergunta, caramba, você é a Barbie Profissões?
Se te chamar para ser bombeira, você também vai ser bombeira? Espera aí que eu passei errado? Sim. Tá? Isso aqui não é IA. Essa aqui sou eu sendo bombeira por um dia na Escola Superior de Bombeiros. Por quê? Eu trabalho com entretenimento, então eu acredito que a gente tem que ser versátil, tá? E aí eu já venho com uma lapada de pergunta para vocês. Você tem medo de mudar? Quem tem medo de mudar, bate palma aí. Quem tem insegurança de mudar, sabe? Sabe, medo de mudar de profissão, medo de mudar de curso na faculdade, medo de julgamento, medo de postar vídeo na internet, que eu sei que muitos têm, medo de se decepcionar e decepcionar as pessoas com uma versão que não é você, mas que antes já foi você e agradava a todos, sabe? Então, a internet, gente, nela não tem zona de conforto, tá? Você está sempre, o tempo todo, tendo que se reinventar. Você está evoluindo o tempo todo. E a internet tem uma coisa curiosa. Ela ama acompanhar crescimento. Ela quer muito que você cresça, principalmente o algoritmo de hoje. Só que ela não aceita muito bem transformação. Sabe? Quando aquele criador de conteúdo que está estigmatizado resolve mudar, às vezes o algoritmo não entrega. E isso deixa a gente desanimado em mudar. Né? Então, a internet tenta congelar você numa versão antiga, só que na vida a gente está evoluindo o tempo todo, né, meu amor? A gente não está parado no mesmo lugar. A internet, ela recompensa repetição. Só que na vida, a gente está sempre em constante evolução. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse esforço e transformar em abundância de conteúdo. O que eu faço? Eu não acredito que a gente tenha que ser nichado. Vocês conhecem criadores de conteúdo de nicho? Alguns funcionam. O pessoal vive falando, cara, seja especialista em algo. Eu acredito que nenhum ser humano é nichado. Então, você nasce ali, às vezes você gosta de futebol, às vezes você gosta de cinema, você também gosta de psicologia, você gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, você é várias versões. Por que eu vou mostrar só uma versão minha na internet? Entendeu? Então, eu sou constante, só que eu não sou de nicho. Eu não me prendo num só nicho. E eu crio conteúdo autêntico e original desde que eu iniciei na internet. E eu queria começar falando sobre isso, tá? Autenticidade. Gente, hoje, qualquer pessoa faz uma trend em 30 segundos, vocês concordam? Você pega uma trend que está funcionando ali, em 30 segundos você faz, você vai postar, o algoritmo vai te entregar. Só que, você vai criar comunidade com isso? Provavelmente não. A pessoa vai lembrar que foi você que postou aquela trend? Muito difícil, porque tem muita gente fazendo. E eu não estou dizendo também, então, Yas, então para criar comunidade é melhor que eu seja 100% real, transforme a minha vida num reality show, exponha a minha família, exponha a minha intimidade. Eu não acredito nisso também. Acho que deve haver um equilíbrio. Porque, assim, a internet gosta de acompanhar a vida pessoal das pessoas. E você vai sim criar comunidade se você postar sua intimidade. Mas o que você vai fazer? Você vai perder a sua vida particular para as mãos da internet? Eu não concordo. Eu não acredito nisso. E aí, revisitando para fazer essa palestra, revisitando, né, o meu material, o meu trabalho, eu percebi que tem uma coisa em comum em todos os trabalhos que eu faço, que é voz. Eu uso a minha voz em todos eles. Né? Então, eu uso a minha voz para imitação, eu uso a minha voz para podcast, eu uso a minha voz para estar aqui com vocês na palestra. A minha voz é a minha ferramenta mais importante. Então, resolvi fazer um acróstico para a gente fazer um jogo de palavras aqui com a palavra voz. Eu dividi essa palestra para vocês em verdade, que a gente está falando da autenticidade, que é o que é genuíno em você? Observação, o que você ama fazer? Como é que você vê o mundo? O que o mundo está consumindo agora? Do que o mundo está precisando agora? Qual que é a demanda? Z, zona de coragem. O que você sabe que você precisa fazer, mas não tem coragem, mas não está fazendo? Então, vamos começar falando sobre a verdade, né? A autenticidade. A autenticidade chama a atenção antes da estratégia. E eu vou contar para vocês um exemplo real, um pouquinho de como eu comecei na internet, né? A gente tem aqui um tempo de palestra, então espero que vocês fiquem comigo e agrade a todos. Em 2017, em um belo dia, eu acordei e eu estava viralizada no Facebook. Vocês lembram quando os vídeos viralizavam no Facebook? Então já faz 9 anos que eu viralizei na internet. Em 2017 eu viralizei fazendo o quê? Mulher do Google e Cebolinha cantando ragatanga. Quem lembra desse vídeo? Vocês assistiram esse vídeo?
Olha, quem não assistiu, ó, esse aqui, por exemplo, não fui eu que postei, porque foi no YouTube, foi um tal de Rocks. Tem 6,4 milhões de visualizações. Para quem não viu, eu vou fazer a gentileza de colocar aqui, e eu sei que eu estou falando para você não ter medo de se mostrar na internet, só que eu estou com um pouquinho de vergonha, porque já faz quase 10 anos, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Será que tem som, produção? Posso rodar? Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia e pura alma, ele chega com a dança possuído pelo ritmo ragatanga. E o DJ que já conhece toca o som da meia-noite pra Diego, a canção mais desejada. Ele dança, ele curte, ele canta. Acelele, la, dele, dele, betu, dele, bestei, bill, no, ba, malabi, ande, boogie, lipi. Acelele, la, dele, betu, dele, bestei, bill, no, ba, malabi, ande, boogie, lipi. Acererê, ha, derê, derê, tu derê, bestei, bill, no, ba, malabi, ande, boogie, lipi. Gente, esse foi o meu primeiro vídeo que viralizou na internet. Então, vocês já tinham visto, algumas pessoas não, e percebam. Quando eu fui baixar esse vídeo para colocar na palestra, a qualidade máxima era 144p, que é a qualidade mais baixa que existe, o que quer dizer que eu gravei esse vídeo sem equipamento de qualidade. Foi com o celular que eu tinha, com a qualidade que eu tinha, coloquei o celular em cima de uma pilha de livros e dei play, deixei o som tocando ali no computador mesmo, e foi um take só. Isso, assim, foi uma aposta que eu fiz, foi um vídeo de brincadeira, mas com autenticidade eu consegui viralizar, né? Parece que esse vídeo foi um sorteio de palavras, mas foi a minha porta de entrada para o mundo da internet que eu sempre persegui. Eu sempre quis trabalhar com arte, com comunicação. Quando eu era adolescente, eu postava vários vídeos no YouTube, que vocês não vão ver, tá? Porque eu privei eles, que era muito embrionário. Eu postava vários vídeos cantando, naquela época que estavam fazendo cover, sabe? Seguindo ali Justin Bieber, Jessie J, Mari Nolasco, que fazia vídeo e tudo mais. Então, eu postava, só que no máximo dava ali 100 views, 200 views, que já tá legal, mas não o suficiente para eu viralizar na internet. Aí tinha comentário da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Quando muito, tinha comentário dos meus amigos da escola, assim, e às vezes era dando risada, tá? Eu participava de promoção para conhecer artista, olha, era um babado. Só que em 2017, eu tinha visto um vídeo da Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha original. E aí eu vi, caramba, a dubladora do Cebolinha é uma mulher. Vou tentar fazer igual. Tentei. Ficou uma porcaria. No início ficou muito ruim mesmo, mas aí eu fui praticando, eu fui treinando, comecei a mandar no meu grupo de amigos no WhatsApp, comecei a postar no Snapchat. Quem lembra do Snapchat? E aí meus amigos começaram a falar, cara, Yas, isso está muito bom para ficar só aqui no nosso grupo, você tem que postar isso, mulher. E uma amiga minha, Aninha, de BH, veio para São Paulo e falou, Yas, é agora. Você vai no McDonald's, vai fazer seu pedido com a voz do Cebolinha. Falei, não vou. Ela falou, você vai. Aí cheguei lá com muita coragem. Eu quero um McFrozen de Sprite, por favor. Ninguém entendeu nada. Ela postou, e a gente postou esse vídeo, explodiu. E aí as pessoas começaram a me pedir mais vídeos. E posta mais vídeos. Só que eu não sabia, gente, que eu ia fazer imitação. Não era o meu intuito, sabe? Foi uma brincadeira. Então, eu não comecei querendo ser uma marca. Eu comecei, de fato, brincando, né? E aí eu falava, gente, mas eu não tenho repertório para isso, sabe? Eu só tenho uma imitação, que é do Cebolinha, e no máximo duas, que era de uma galinha. Não é nem a Magali, era uma galinha mesmo, que eu imitava de brincadeira, fazia... Sabe? Eu falei, cara, assim não dá. Eu estava no carro de aplicativo pensando, como que eu posso imitar mais vozes? Qual voz que eu posso imitar? E eu ouvi ao fundo, você chegou ao seu destino. Eu falei, cara,
Nenhuma mulher no mundo imitou o Cebolinha e o Google cantando ragatanga. E aí foi isso que eu fiz, né? Postei esse vídeo, viralizou, e esse vídeo me levou para diversos lugares, gente. Me levou na participação no programa Silvio Santos, me levou para o De Noite. Com as imitações eu já participei do Esporte Espetacular na Globo. Eu já fui a voz de uma máquina do tempo na série Use Sua Voz da HBO. Eu já fui a Alexa do Porta dos Fundos. Eu já fui a Jade Dioclone. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em especial no primeiro programa que eu fui. O programa da Eliana. Quem lembra desse quadro aqui? Famosos da internet. Quando você viralizava, era um troféu quando você fosse para Famosos da internet, entendeu? Porque daí você viralizou mesmo. E aí era uma competição de vários virais daquela semana. Eu nunca tinha ido para a TV. E aí eu queria mostrar para vocês. Ó, essa aqui sou eu, na minha primeira aparição na TV em 2017. Ao meu lado tinha uma moça que viralizou com maquiagem. Aí eu vou pular essa aqui que eu já vou falar. Essa aqui era a Vanessa do Açaí, que ela viralizou na praia falando açaí com paçoca, soca, soca. Enfim. E esse casal aqui que viralizou cantando Aleluia, sabe? E essa daqui, vocês reconhecem? Quem? Exatamente. Essa é a Raíssa Leal, campeã do mundo de skate. Eu e a Raíssa Leal, a gente viralizou na mesma semana. Olha que incrível isso. Na época, ela era a fadinha do skate. O skate era só uma brincadeira para ela. Hoje ela nem usa mais esse vulgo, né? Mas eu lembro que nesse dia eu imitei o Cebolinha para ela, conheci ela. E olha que doido, nenhuma das duas ganhou prêmio nenhum esse dia. Quem ganhou o prêmio foi esse casal aqui que cantou Aleluia. Mas isso foi uma oportunidade para a gente, uma porta de entrada mesmo. E a gente aproveitou a oportunidade. A Raíssa foi treinar, foi, né, praticar o skate, fez o que ela amava. Eu também fui e comecei a criar conteúdo para a internet, comecei a fazer o que eu amava. A Raíssa hoje já ganhou diversos prêmios mundiais, né? Já ganhou Olimpíadas. Eu já me senti premiada em vários momentos da minha carreira, sabe? As duas conseguiram estar na carreira que sempre sonharam. Isso foi só uma curiosidade aí para vocês, tá? Mas, em resumo, não comece querendo ser marca, comece brincando, tá? Que foi o que eu fiz. Deixa eu ver aqui o que era mesmo que eu tinha que falar. Ah, é. Calma aí, galera. Minha primeira palestra grande. Ó, é isso. Aliás, naquela época, quando você viralizava, você não ganhava muito dinheiro, não. Não é que nem hoje que você viraliza e já fecha com marca, que nem aquela moça do avião que viralizou, lembra? Fechou várias publis, você sai de um reality, você já fecha várias publis, consegue fazer milhões. Naquela época, você viralizava e você, assim, no máximo ganhava uma permuta de pizza. E estava muito legal, tá? Quem fechava a publicidade, que estava começando, inclusive, era a galera já, grande artista, né? Grandes youtubers do Instagram. Só eles que fechavam publicidade. Então, assim, eu amei viralizar, tá? Em resumo, eu amei viralizar. Só que tinha um problema. Quando você viraliza, você vira uma coisa só. E te colocam dentro de uma caixa. E mais, quando você viraliza, as pessoas esperam que você seja engraçada até na padaria. Então, eu ia comprar pão, faz a voz do Cebolinha. Eu ia para uma livraria, estava naquele silêncio. Ah, a voz do Cebolinha, faz aí a voz do Cebolinha. E eu faço, tá? Teve até uma situação uma vez que eu estava numa festa, vou expor a intimidade aqui para vocês. Eu estava ali num momento caliente, entendeu? Eu sou filha de Deus. Aí estava lá, tudo mais, só cutucão. Desculpa te atrapalhar. Não atrapalhou em nada, imagina que você me atrapalhou em alguma coisa. Falei, pois não. Faz a voz do Google para o meu amigo. E eu, cara, em 200 metros, vire à direita. É isso, gente. A simpatia me leva para cada lugar. Mas, ó, você não precisa ser uma coisa só. Eu faço conteúdo de humor, eu faço conteúdo de cultura árabe, eu faço entretenimento, eu apresento, eu faço podcast, eu faço publicidade. E por muito tempo me disseram que isso seria um problema. Mas hoje eu vejo que é justamente a minha força, que é o meu diferencial. Porque a versatilidade não é falta de identidade. A versatilidade é a potência. Isso me levou para vários lugares, eu fechei vários trabalhos com isso. A sua autenticidade, às vezes, pode estar na coisa que você leva menos a sério, sabe? Eu não sabia que a imitação poderia ser uma porta de entrada para mim na internet. Eu não levava a sério, simplesmente aconteceu de forma genuína. Aí vem a sua autenticidade. E aí eu pergunto algo para vocês refletirem aqui nessa palestra.
que é, se vocês não tivessem medo da opinião na internet, que tipo de conteúdo vocês fariam? Pensa aí com vocês mesmos. Que tipo de conteúdo vocês gostariam de fazer? Pode ser mais de um. Pode ser futebol, política, fofoca, astrologia, psicologia. Pensa, qual conteúdo que eu faria? Em algum momento, gente, eu percebi algo muito importante. Viralização não é carreira. Não dá carreira viralizar, a não ser que você fique viralizando toda semana. Mas aí como é que você viraliza toda semana? Sendo polêmico. Aí você destrói a sua credibilidade. Cada um faz suas escolhas, né? Então, ó, em 2017 eu viralizei imitando, eu ganhei 40 mil seguidores, postei alguns vídeos no YouTube, mas não fechei nenhum trabalho na época. De 2014 a 2020, eu trabalhava mesmo como DJ e cantora. Eu não ganhava muito, tá? Ganhava pouco. Mas eu ganhei muita experiência. O ano de 2020 chegou... O que teve no ano de 2020? Vocês sabem bem. Essa palavra que a gente nem gosta de falar. E eu fiquei sem trabalho nenhum. Então, eu já tinha viralizado, mas eu continuei trabalhando com os eventos. Eu sou formada em comércio exterior. Continuei trabalhando, só que a pandemia tirou todos os meus eventos. E eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Deus, me dê um sinal. Eu preciso de criatividade. E aqui eu coloquei, criatividade não é mágica, gente. Criatividade é observação. Então, vamos voltar lá no nosso acróstico da voz. A gente já falou da autenticidade, que é a verdade. Agora, observação. Eu falei, o que você ama fazer, como que você enxerga o mundo, né? Você tem que perceber o que o mundo está precisando também. Aí você faz toda essa observação, você internaliza isso e cria uma conexão. Essa conexão é a nossa criatividade, tá? As pessoas olham os criadores de conteúdo de diversos nichos e falam assim, caramba, fulano é muito criativo. Imagina ter muita criatividade para fazer conteúdo todo dia, mas a criatividade, gente, não nasce com você. A criatividade, ela é praticável, tá? Passei uma coisa que não devia, tá? Mas eu estou chegando lá. Depois das fases das imitações, então, veio um momento importante que eu precisava escolher se eu queria crescer nas redes sociais ou continuar fazendo o que já dava certo. A minha zona de segurança, continuar fazendo as imitações, já dava certo, eu postei vários vídeos no YouTube, estava me trazendo muito seguidor, mas o que eu precisava para ser, de fato, um criador de conteúdo em potencial? Eu precisava mudar. Só que crescer, gente, na internet dói, porque é abandonar a segurança que você sabe que já dá certo. Vocês lembram que eu falei que eu era DJ e cantora, né? Acabei de falar isso. Eu segui até o ano de 2020, só que com a pandemia eu perdi todos os meus eventos. Eu falei, cara, agora que eu vou usar a minha criatividade. O que eu fiz, gente? Eu montei um cronograma nas minhas redes sociais. Dica importante para quem quer começar a criar conteúdo para as redes sociais. Teste seus conteúdos nos stories. Por que isso? Porque os stories eles só têm 24 horas de duração. Então, se você se arrepender de alguma coisa que você postou, sumiu. Nos stories não tem comentários abertos, então ninguém consegue ver o que estão comentando ali nos seus stories. E você consegue, de fato, ter uma conexão ali com o seu público. Então, o que eu fiz? Segunda a sexta eu fiz um cronograma. Segunda eu imitava, terça eu cantava, quarta eu cozinhava, quinta eu falava com os seguidores e sexta eu postava cultura árabe. Por que eu fiz isso? Para ver como os meus seguidores reagiam e se conectavam ao meu conteúdo. Então, eu usei esse momento para testar. E aí eu fui crescendo aos poucos, né? 2020, então, já tinha começado a chegar o TikTok. Inclusive, eu fui no evento da chegada do TikTok no Brasil. Eu criei o meu TikTok no primeiro dia de TikTok no Brasil. E aí eu fui tendo várias oportunidades. Eu fui convidada para os Castro Brothers. Quem já viu o UTC? Que é aquele Não Pode Rir. É um quadro muito legal, vocês já viram, né? É um quadro muito legal para a sua divulgação, né? Então, eu aceitava todas as oportunidades, porque faz parte da tarefa do criador de conteúdo aceitar oportunidades. Abriu uma fresta, não importa se é pequena ou se é grande, entra. Não menosprezem oportunidades, sabe? Você está começando ali, entendeu? Você está criando o seu valor. Tem gente que já começa e pensa assim, se eu aceitar isso eu vou me desvalorizar. Mas, meu amor, você nem criou o seu valor, entendeu? Então, assim, comecem pequenos. Eu fui aceitando várias oportunidades, até que chegou uma grande oportunidade. Eu fui convidada para o Flow Podcast. 12 de outubro de 2020. E eu fui convidada para o Flow porque um dia eu fui nos Castro Brothers. Nos Castro Brothers tinha o Zé Graça, que era um dos primórdios da internet. O Zé Graça tinha um programa dentro do Flow. E aí eu conheci o pessoal do Flow quando eu fui gravar lá. E não tinham muitas mulheres que iam ao Flow. Eu fui uma das primeiras, assim.
uma das primeiras, mas já estava no número 223. Isso em 2020, porque auge, vocês sabem do quê? Todo mundo estava em casa querendo socializar, e socializava via tela, né? Então, na pandemia, os podcasts foram febre, e o Flow Podcast foi pioneiro em colocar podcast em vídeo no Brasil. E eu lembro, gente, que eu dei toda a minha energia nesse episódio. Olha a cara de bebê que eu tinha. Tinha, assim, pouca preocupação na vida, estava começando a me preocupar. Eu dei toda a minha energia para o episódio, e passou de 1 milhão, tem quase 2 milhões de visualizações. E foi muito legal. E lá no episódio ao vivo, vocês conseguem ver que o Igor pega e chega para mim e fala: cara, tu total tinha que ter um podcast. Falou ao vivo, ele fala assim, né? Então a bola subiu e as cortou. Se vocês me produzirem, eu venho e faço. Eles falaram: já é. O já é aqui, ó. Vênus Podcast. Comigo e com a Cris Paiva. Gente, o Vênus foi o primeiro videocast feminino do Brasil. Eu adoro falar isso, porque, assim, criatividade é você ver o que o mundo está precisando. Eu acabei de falar isso. E o mundo estava precisando de um podcast em vídeo apresentado por mulheres. Então, a gente viu ali uma dor, um problema, e criou o Vênus, tá? O Vênus tem mais de 1.900 vídeos. Então, assim, eu entrevistei quase 2.000 pessoas. Acho que por isso que eu estou com o cérebro derretendo. Mas, assim, foi muito legal essa oportunidade. 550 milhões de views, né? Esses 1.900 vídeos é só no canal principal, porque no canal de cortes tem muito mais, né? Que os cortes também eram muito importantes. E foram 5 anos de projeto. E, assim, gente, muitos aprendizados. Sou muito grata a cada porta que se abriu. O Vênus encerrou no final do ano passado, não sei se vocês sabem. E a gente entrevistou pessoas de várias vertentes. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em um episódio especial que nos ensinou muito. Alguém conhece esse cara aqui, ó? Vocês sabem quem ele é? Ó, ele está começando agora, sabe? A gente ajudou ele. Esse cara é o Chris Martin, o vocalista do Coldplay. Ele que canta Dream of Para, when she was just a girl. O Chris Martin... Espera aí que eu vou passar para o próximo aqui. E não passou? O Chris Martin veio no Vênus. Vocês acreditam? Foi um dos únicos podcasts no mundo que o Chris Martin veio, tá? E aí muita gente se pergunta, o que elas fizeram? Elas pagaram? Né? O Flow pagou? O que aconteceu? A gente mandou um e-mail? O Chris Martin veio no Vênus porque eu convidei. Vocês acreditam? Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai dar um passo e vai receber um não. A gente pensa que a gente vai dar um passo, não tem coragem, e fala assim, isso aqui não é para mim. Mas às vezes é. Isso que eu estou falando das oportunidades. A frestinha abriu, você tem que entrar. Eu posso contar rapidinho como foi esse convite para inspirar vocês? Vocês topam escutar essa história? Conheci o Chris Martin num pós-show do Coldplay em 2023. Um amigo meu estava organizando essa festa pós-show e me convidou. E aí eu fui, eu nem sabia que era o show do Coldplay. Ele falou assim, é um evento de música. E eu topei porque eu adoro música, né? E aí, estava lá no after, aí estava a Sandy, aí estava o Seu Jorge. Eu falei, eita. Tá, a gente tinha pegado chuva, coitados. A gente foi a pé do show pro after, a gente estava tudo molhado, assim, a minha mesa de amigos. E a gente ficou lá até meia-noite. Nada aconteceu, foi bem legal, mas o Chris Martin não falou com a gente levantou e estava indo embora. Aí ele veio e falou, espera. Na verdade, ele falou, wait. Eu não falei com vocês, podem sentar de novo. Aí ele falou assim, eu quero saber de vocês, nome, signo e profissão de cada um. Mas parecia entrevista de emprego, né? Aí cada um falou, eu sou pintor, meu signo é Áries e tudo mais. Aí a outra falou, sou modelo. Era uma mesa bem artística. E eu falei, eu sou a Yasmin, sou leonina e eu tenho um podcast chamado Vênus. Ele falou, podcast? Ninguém ali tinha um podcast, acho que ele ficou curioso. Ele falou, cara, eu gostei de vocês. Pega aí o contato da produção, Yasmin. Passou para mim o contato e falou assim, eu quero todos vocês amanhã no show de novo. Aí eu falei, caramba, gente. Aí cada um foi falando, né, o que era. Aí, beleza, chegou no show do dia seguinte, ele veio falar comigo. Ele falou assim, Yasmin, posso falar uma coisa? Eu vi seu trabalho. Eu falei, você viu meu trabalho? Eu pesquisei, ele não tem rede social, mas ele pesquisou o meu trabalho, ele falou, parabéns por ser tão versátil e competente no que você faz. Então, gente, essa versatilidade que eu estou falando para vocês, essa autenticidade, chegou num dos maiores cantores do mundo. Eu fiquei super envergonhada, eu falei, nossa, muito obrigada. Daí ele falou, não, eu adorei seu trabalho, te ajudo em algo mais? O que aconteceu? A bola subiu. Eu falei, yes.
você poderia ser convidado do nosso podcast? E ele topou. Gente, o Chris Martin veio no Vênus mesmo. Todo mundo ficou doido, foi um dia mega especial, né? Ele mesmo pegou a melhor suíte lá do hotel para colocar a nossa entrevista e tudo mais. Ele, sabe, se organizou. E ele foi super solícito no dia. Porque a Cris tinha insegurança com o inglês dela. E aí ela ficava um pouquinho mais quieta no episódio. Foram 40 minutos de episódio. Só que ele se colocou à frente. Ele falou, me desculpa eu por não falar o português. E eu quero saber de você, falou para a Cris. O que você faz? Começou a entrevistar ela, sabe? Para ela não se sentir de fora. Então ele foi, assim, super agregador, além de tudo, né? Foi uma aula de humanidade para a gente. E aí, no final de tudo, de todo esse rolê, eu fui em todos os shows do Coldplay em São Paulo, tá? Resumindo, a gente levou o Chris Martin para o samba, todos esses vídeos que estavam saindo dele em rolês aleatórios, a gente que estava levando, então foi muito legal. E no final de tudo, ele falou assim para mim, muito obrigado por ter me visto como ser humano. Você é mágica. Quando ele falou isso, eu quase desmaiei, né? Então, assim, só uma história que foi surreal na minha vida, porque isso me trouxe um aprendizado muito grande. Eu queria mostrar para vocês, na verdade, um videozinho, um cortezinho que ele viu até minhas imitações. Posso colocar o vídeo, produção? Olha lá. And you do voices also, right? Yeah, I impersonate some voice. Which voices? Oh, Google Brazil Female Assistant. Okay, let me hear. Yeah. Lights will guide you home. Em português, você chegou ao seu destino. Em 200 metros, vire à direita. Então, ele viu meu vídeo imitando, pediu para eu imitar, eu não sabia que ele ia fazer isso. Só que eu estava pronta. O que eu fiz? Cantei a música dele com a voz do Google. Lights will guide. Então, eu fiz isso e isso criou uma conexão ainda maior. Isso tudo me gerou um aprendizado, que foi: a criatividade faz as pessoas olharem para você, tá? Só que a criatividade por si só não deixa as pessoas permanecendo com você, tá? A criatividade chama a atenção, só que a presença nas redes sociais é a que constrói confiança. Então, o conteúdo que mais conecta normalmente nasce de uma verdade, não de um cálculo. Então, não adianta você falar assim, caramba, vou postar esse vídeo para eu conseguir tanta monetização, tanto dinheiro, vou postar esse conteúdo aqui estratégico. Se você só fizer conteúdo estratégico sem genuinidade, sem coração, você não vai se conectar com o seu público. Então, esse foi o nosso aprendizado sobre criatividade. E aí, do mesmo jeito que eu preciso acelerar a palestra aqui, está parecendo tempo esgotado, mas eu vou ter mais uns minutinhos, né, produção? Olha, ganhei uns minutinhos, né? Porque a gente ainda vai falar de uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que o Vênus começou, o Vênus acabou. O Flow, por uma questão editorial, de gestão de empresa, decidiu cortar os podcasts adjacentes da casa. Então, Ciência Sem Fim, o Vênus, a gente rodou, né? E eles ficaram com Flow, Flow Games, Flow Esporte Clube. Só que eu sou muito grata por cada oportunidade que eu tive, porque cada lugar que eu fui me ensinou uma habilidade. Então, o humor me ensinou timing, o podcast me ensinou escuta, a publicidade me ensinou estratégia, o palco me ensinou presença e a cultura, falar de cultura, me ensinou conexão. E aí chegou aquele momento de se reinventar, né? De novo. Só que existe o quê? Pressão da audiência, gente. Você pensa em se reinventar, só que você pensa, cara, e se eu não for bem? E se as pessoas não gostarem? E se eu postar um conteúdo que não era tão legal quanto o outro? Só que você tem que entender uma coisa também. Na reinvenção, as pessoas... Sempre vai ter alguém que vai achar que a sua fase anterior era a melhor. Entendeu? Então, às vezes, assim, fala, caramba, eu gostava muito quando você imitava as vozes, eu gostava mais de você quando você tinha um podcast. Só que todas essas versões, gente, moram dentro de mim, tá? Então, a gente chegou aqui no nosso último tópico, que é a de reinvenção. É a zona de coragem, tá? O que você sabe que você precisa fazer, mas ainda está adiando? Eu escrevi... não, tá certo. Eu tinha lido que eu escrevi mais com I, tá? Porque eu que fiz toda a apresentação, tá? Achei que eu tivesse escrito mais aqui... errado, tá? Tudo que eu fiz, gente, continua em mim. Então, a menina que imitava vozes continua aqui, a menina do Vênus continua aqui, a menina que fala de cultura árabe continua aqui, a do entretenimento, todas estão aqui, só que existe uma versão que precisa nascer agora, e a gente tem que deixar essa nossa versão nascer. A reinvenção constante me ensinou outra coisa. A gente não pode depender de uma coisa só, de uma fonte de renda só, como criadora de conteúdo. Isso aqui é legal de vocês tirarem foto, ó.
Porque um criador de conteúdo não pode só fazer publicidade, não pode só depender de monetização das redes sociais, você tem que pensar em vários tipos de fontes de renda. Tem como você ter seu produto próprio, então lançar uma marca. Você pode começar um projeto, um programa, um podcast que através de patrocínio te dê uma renda melhor. Com eventos, com comunidade, então eventos, por exemplo, presenças, palestras, comunidade, canal de membros no YouTube, que pagam ali uma mensalidade, rede social para assinantes, então a sua própria comunidade abastece uma parte da sua renda. Porque imagina, um belo dia, chegam para mim e falam, seu podcast vai acabar. Se eu não tivesse me organizado e tivesse tido outras fontes de renda, eu estaria lascada, tá? Então eu só queria dar exemplos rápidos de reinvenção, assim. Você pega o Felipe Neto. Felipe Neto, muita gente pode não gostar dele, mas não dá para dizer que ele não se reinventou. Ele começou fazendo Não Faz Sentido, que ele era mais rabugento, reclamava das coisas. Depois ele foi para o entretenimento, Felipe Neto colorido, alegria, né, conteúdo para crianças e adolescentes. Agora ele já está em outra fase, ele está na fase Felipe Neto Joga, um canal de gameplays, que ele viu que isso está funcionando, de comunidade ali, onde ele faz vídeos jogando e está super feliz com isso. A Sofia Santino, que é uma outra criadora de conteúdo super famosa, começou fazendo vlog na escola, gente, quando ela era adolescente. Disso, ela passou para o Musical.ly, que era o aplicativo anterior ao TikTok. Daí, do Musical.ly, que ela fazia lá as coisinhas, ela criou conteúdo e agora, hoje, ela tem o programa, que é um sucesso, né, com o Ciclopinho e com a Eduarda. O Brino também. O Brino é meu amigo. Desde o Twitter. Ele era twitteiro. Ele era o Bruno Zor no Twitter, o Brino. Tá? Isso aí em 2017, 2018. A gente passava por dificuldade financeira. E a gente era amigo desde sempre. Teve uma vez que ele ganhou um voucher de um aplicativo de comida e ele mandou um sushi lá para minha casa. Eu não tinha, assim, muita oportunidade. Ele mandou. Então, assim, Brino, muito gente boa mesmo. E aí ele começou a fazer... Ele foi trabalhar na Approve, do Léo Picon. Ele era vendedor na Approve. Depois, ele criou um canal de GTA Replay. RP, né, que é roleplay no GTA. E ele jogava, não dava tanta audiência ainda, mas ele continuou com a constância, com a autenticidade e a criatividade. Até hoje virar um dos maiores criadores de conteúdo da atualidade, fazendo reacts ali na Twitch e no YouTube, tá? Então, durante muito tempo tentaram nos convencer que a gente tinha que ser algo definitivo. Só que a internet, gente, ela favorece sim personalidade, tá? E eu queria falar só rapidinho das minhas novidades. Tá? Que temos novidades para esse ano aí, como eu estou falando de reinvenção, e eu estou justamente no meu momento de reinvenção, eu vou ter um projeto novo próprio, tá? Não vou parar com os programas, vou criar um canal novo, então vem aí um projeto muito especial, que vai ser um hub de conteúdos, e eu mal posso esperar para lançar para vocês no segundo semestre. Top 10 Dia TV, agora eu sinto na Dia TV também, vai ter um programa de... Gostaram, né? Na Dia TV eu vou ter um programa... comentando sobre notícias da semana. Então, trazer várias pessoas do casting ali da Dia, vai fazer aquela loucura, comentar sobre as novidades da semana, e vai ser muito legal. E eu estou também com um quadro no Flow Podcast, então eu não saí com as portas fechadas. Eu ainda estou lá, vai ser um quadro de entretenimento muito legal. Então, assim, eu estou nesse momento de reinvenção e agradeço vocês por terem ficado aqui na palestra. Mas, antes da gente terminar, eu queria propor uma atividade. E eu acho que essa atividade seria legal para quem tem medo de postar na internet. É uma desculpa para vocês postarem, tá? Porque daí, se vocês postarem, alguém falar alguma coisa julgando, vocês falam, Yasmin, que estava palestrando, que pediu. Tá? Então, é o seguinte, vocês vão pegar o celular de vocês. Vocês vão tirar uma foto, tá? Não é foto minha, não. Pode ser foto de vocês mesmo. Então, vocês vão pegar o celular de vocês, vocês vão tirar uma selfie aí. Eu quero que vocês façam essa atividade, tá? Porque vai ser legal para vocês destravarem esse medo. Vocês ficaram com vergonha, né? Tira uma selfie, vocês vão abrir o Instagram e vocês vão começar a escrever na tela. Talvez eu nunca tenha dito isso aqui, mas eu queria... E aí você completa da forma mais honesta possível. Eu queria ser youtuber, eu queria mudar de faculdade, eu queria ser médico. Sabe, um sonho que você gostaria de ter. Porque isso vai fazer com que as pessoas respondam, porque isso dá engajamento, tá? É um modelo validado. As pessoas vão responder, caramba, que legal. E também é um motivo para você começar hoje
a postar conteúdo com toda a sua autenticidade, com toda a sua criatividade e vir aí pro time dos que se reinventam no digital, tá? Que não ficam na mesmice. Então, ó, posta essa foto, marca @Yasiassine, que sou eu, e Pixel Show, e coloca a hashtag Pixel Show, depois eu quero ver, tá bom? Vocês podem pensar, até que vocês pensaram antes na outra pergunta, de que tipo de conteúdo eu faria. Posta aí, que eu vou adorar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente ainda tem uns minutinhos aí. E aí, assim, não me deixem no vácuo aqui, que a produção vai pegar a pergunta de vocês. Quem quer fazer uma perguntinha? Só levantar a mão que nosso voluntário vai até você. Olha lá. Esse querido. Oi, tudo bem? Ouvindo? Tô te ouvindo. Como é seu nome? Luan. Luan. Manda! Yas, mais uma vez, obrigado. Foi brilhante sua palestra. Puxa, muito E toda obrigada. vez que você teve que se reinventar, aonde que a Yas teve que acessar dentro dela para saber que era o caminho certo? Então, sobre o exercício... Ótima pergunta, excelente. Esse exercício que eu fiz de criatividade, de pensar quais tipos de conteúdo eu gostaria de fazer, que eu comentei com vocês, que eu fiz um cronograma, eu já descobri o que eu gosto de criar. Né? Então, tem muita coisa ainda que eu não explorei, mas eu sei que eu gostaria de explorar. Então, por exemplo, eu sabia que faltava um podcast. Eu queria ir para a comunicação, eu ocupei aquele espaço. Agora, eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas. Então, eu criei agora uma produtora, vou ter um estúdio meu para criar o meu próprio programa. Então, sempre que eu tenho esse período de reinvenção, parece que a minha intuição também com o universo me conta o caminho que eu tenho que ir. Só que sabe onde a intuição te pega e a sorte te pega? Quando você já está trabalhando. Então, não pare, tá? Minha dica é, poste sempre. Esse ano, eu já postei nas minhas redes sociais mais de 120 vídeos. 120, porque eu prefiro... ter vários conteúdos que um vai bem, um vai mais ou menos e um vai muito bem, do que ter um por semana que vai mediano para bem, entendeu? Porque eu consigo explorar um leque aberto. Então, sempre que um trabalho meu tiver que ser interrompido, eu vou precisar me reinventar, eu vou acessar tudo que a Yas gosta e tudo que a galera está precisando no momento, no mundo, eu vou internalizar, vou criar conexão e aí vem a criatividade. Obrigada, Lua, pela sua pergunta. Alguém mais tem uma pergunta? Uma perguntinha? Oi, boa noite. Oi, tudo boa bem? noite. Como é seu nome? Meu nome é Arthur. Arthur. Eu E queria aí? saber quando surgiu um outro Vênus podcast. Não está funcionando? Oi, oi. Silenciaram o Arthur. Me silenciaram, né? Mais uma vez, silenciando. Quando chegou um outro Vênus podcast, como isso chegou para você? Como você viu isso como uma oportunidade de se reinventar? Uhum. E a minha segunda pergunta é quando vai lançar seu programa na Dia TV, porque eu sou Dia TV. Perfeito. Adorei, Obrigado. Arthur, suas perguntas. Valeu. Ótima pergunta, na verdade. Você, meu divo. Porque a questão do outro Vênus surgiu bem num momento que eu estava precisando muito dar certo na nova fase do Vênus. Vocês lembram que a gente separou no Vênus? Comecei a apresentar sozinha o podcast e a Cris começou a apresentar um outro quadro. Nesse momento, o que foi nos solicitado foi, meninas, eu preciso dessa força-tarefa para que o Vênus crie de novo essa comunidade. A gente está mudando, né, o formato, então a gente precisa criar conexão. No mesmo dia que a gente recebeu essa solicitação da galera superior a nós, Lorelai, Fox e Beta Boixá foram no Vênus. E aí começou um efeito borboleta de... Eu contei que tinha outro Vênus, a internet foi pesquisar, tinha um episódio da Cafrender, que foi no Vênus, no outro podcast que chamaram de Vênus Errado, né? Que é o Vênus Day Talks, que é um podcast sobre mulheres maduras, menopausa, outros assuntos. E a Cafrender, ela foi por engano lá, ela achou que era o nosso Vênus. E aí virou meme. E aí isso nos trouxe nada mais, nada menos que 4 patrocinadores, tá? E uma audiência assim que subiu em 130%. Então, no final das contas, isso foi muito bom. E assim, a gente não teve nenhuma treta com outro Vênus, não teve questão de direito autoral. Foi uma questão de gestão do flow mesmo, porque pelo Vênus ter acabado. Mas a gente transformou esse assunto numa limonada, esse limão numa limonada. Com certeza. E o Top 10 de TV está previsto para estrear agora em julho, tá? Você que é fã da GTV, em julho provavelmente a gente já vai ter o Top 10, tá? Obrigada, Arthur, pela sua pergunta, meu divo. A última perguntinha?
Ó, eu gostei que a galera... Eu tinha pedido aqui para P e pro Habib. Vocês conhecem o Habib, inclusive, que está aqui, gente? Aqui na frente? Aí, ó, meu primo Habib. Eu tinha pedido para eles criarem perguntas em caso de ninguém ter pergunta para mim, sabe? Mas vocês têm. Muito obrigada. Ali, ó. Quem tá com o microfone? Ah, você que tá, minha linda. Oi, tudo bem? Oi. Nossa, que vergonha. Como é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Eu queria te perguntar, durante seus períodos de reinvenção, qual foi a sua maior dificuldade em conseguir fazer que um público aceitasse que você estava diferente? E como você lidou com isso? Boa pergunta também. Gente, toda fase de reinvenção, eu fico maluca. Quem estava aqui na palestra do Maurício Meirelles ontem, viu que ele mostrou tudo que ele é, né? Que ele colocou que ele é metade insegurança, aí 25% ansiedade, outros 10% depressão. Ele mostrou todos os problemas, assim, em questão de saúde mental que acometem ele. E ele faz muitos projetos. Então, assim, o maior problema da reinvenção é você gastar toda a sua energia de novo, sendo que faz, sei lá, poucos anos que você colocou toda a sua energia. No caso, eu tinha acabado de colocar toda a minha energia no Vênus novo. E ele acabou. E agora, de novo, eu tenho que pegar a minha energia que eu estava sem estoque e criar uma parada totalmente nova. E assim, os trabalhos, graças a Deus, não param de chegar, né? Então, só que daí eu tento equilibrar pratos. Essa é a minha maior dificuldade. Então, tem vezes que eu quero desistir de tudo. Mas eu falo, cara, tem um propósito maior. Aí eu volto, aí isso passa, né? Porque é só um lapso, assim, né? Então, essa é a minha maior dificuldade, é jogar a minha energia para o projeto e não para as inseguranças. Respondido? Ou tinha mais uma pergunta? Tem mais uma? Dá tempo de mais uma? Dá tempo. Dá tempo. Coitado, ele está aqui abanando a mão. Eu tô te vendo, viu? Eu tô te vendo. Boa noite, Yas. Boa noite. Eu queria te perguntar... Como é seu nome? Isaac. Isaac. Brilhante a palestra, né? Eu queria te perguntar qual que é a sensação de estar entre o mainstream. Tá o quê? Entre o mainstream. Porque, tipo assim, a gente que é fã, a gente que tá de fora, a gente vendo assim fala, caramba, velho, a Yasmin vai estar em Brasília, velho. Isso é... sei lá, é fora da curva. Para você que tá entre o mainstream agora, você conhece, tipo, como você mesmo falou, Coldplay, qual que é a sensação de estar entre o mainstream, tipo, entre os famosos, digamos assim? Olha, vou falar para vocês a minha experiência. Eu falei para vocês que eu fiz quase 2.000 entrevistas, então eu já conheci muita gente. Quando você conhece muita gente, não é que perde o encanto, não é isso, tá? Porque são pessoas, de fato, que tem muita gente encantadora, magnética e tudo mais. Mas você entende que todo mundo é ser humano. Todo mundo tem suas inseguranças. Todo mundo não sabe o que está fazendo, tá? Muita gente que você vê aí, cara, brilhando, às vezes no palco, com milhões de fãs, não sabem o que estão fazendo. Está todo mundo fingindo que sabe o que está fazendo até achar o caminho certo. Então, vendo isso, até me deu uma paz, sabe? Vendo que as pessoas têm suas inseguranças, também têm seus problemas. Tem várias pessoas que têm problemas de saúde, problemas familiares que você nem imagina, porque na frente das câmeras tem que mostrar aparentemente bem. Mas, assim, é um meio legal. Também eu estava falando isso nas minhas redes sociais. Tem bastante gente legal e tem bastante gente muito antipática. Isso é uma verdade, que se acha superior, que tem o rei na barriga. Eu já sou das simpáticas, tá? Então, você acaba vindo para um mundo e vendo coisas, de fato, como elas são. É interessante a experiência. Eu recomendaria que quem quiser trabalhar com artes, que tente, de fato, o máximo que puder, para conseguir trabalhar com isso, com artes, com comunicação, porque é uma experiência que vai te transformar, assim, como ser humano. E hoje estar aqui com vocês em Brasília... Gente, quando que eu pensei, aquela menina do quarto ali, de blusa laranja, quando que eu pensei que imitar vozes seria uma porta de entrada, um bater de asas, assim, da borboleta, sabe, para me colocar hoje no maior festival de criatividade e inovação da América Latina. Então, uma salva de palmas para o Pixel Show. Obrigada, gente. Obrigada. Mais uma pergunta? Dá tempo de mais uma. Aqui, esse senhor de cinza. Isso, ele mesmo. Aí, meu querido. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Pierre Simões. Pierre, prazer. Prazer. A minha pergunta é sobre se você não vai seguir a carreira de cantora também. Não, caramba, você sabia que eu canto? Sim, eu vejo todo dia. Pô, que massa, Pierre. Obrigada pela pergunta. Foi até uma coisa que eu respondi ontem nas entrevistas aqui. É uma coisa que eu quero explorar
mas eu ainda não consegui, sabe, colocar a minha cabeça para um projeto musical, porque a vida me levou para tanta coisa, então, publicidade, apresentação, comunicação, que a parte da música ficou um pouquinho guardada aqui, mas eu tenho, de fato, muita vontade de ir para a música, de seguir uma carreira musical. Espero que um dia a gente veja isso acontecendo, e se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, a nossa próxima palestrante, que vai subir aqui daqui a pouco, ela vai falar justamente sobre isso, porque ela veio de uma reinvenção de criação de conteúdo, youtuber, para cantora, para uma artista da música. Então, ela vai saber dizer bem melhor sobre essa reinvenção para o musical para vocês. É a Bibi Tato, tá? Que está aqui também. Daqui a pouco ela vai subir aí. E obrigada, minha querida, também da acessibilidade aqui, viu? Pelo seu trabalho. Tá bom? Gente, é isso? Fechamos? Muito obrigada, Pixel Show, por terem me recebido. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E quem eu for encontrar agora na foto, vai ser um prazer. Bora se conhecer, bora tirar umas fotinhos ali, tá bom? Beijos! Valeu, Yas! Valeu, maravilhosa! Harumi!